Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Porto e Negócios dessa noite. E hoje estou com o Bayar Neto, CEO da Transbrasa e responsável pelo desenvolvimento do projeto do Santos Mais Vivo. Um terminal, mais que um terminal na verdade, uma instalação de infraestrutura na ponta da praia para atender não só o mercado de cruzeiros, mas também várias atividades do turismo e da atividade econômica para a cidade de Santos. Bayar, agradeço ter aceito o meu convite para estar aqui. E a ideia hoje é debater esse projeto importante e entender o status desse projeto e o cronograma de implantação dele. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, batendo esse papo e trazer para a comunidade aí informações do nosso empreendimento que foi recentemente aprovado com a assinatura do contrato de adesão junto ao Ministério dos Portos, no último mês de julho. E é um projeto que, como você contextualizou, é muito mais do que um terminal de passageiro, é uma obra de infraestrutura indispensável. O ponto importante aí é o rito, para o nosso espectador entender, o contrato de adesão, ele é um contrato assinado com o Ministério por regulação da ANTAQ, em que autoriza você a seguir com o projeto, de fato, a implantação do projeto, ou seja, ainda tem um cronograma a ser cumprido aí. Queria entender esse cronograma, quais são os próximos passos, Eu entendo que licenciamento ambiental é as autorizações junto à Marinha, enfim, existe um rito burocrático para, de fato, tirar do papel um projeto desse. É um projeto bastante complexo, um projeto grande, e é como você falou, o rito, a gente teve que cumprir a resolução normativa ANTAQ 71, que dispõe sobre as autorizações de empreendimentos portuários em áreas do porto não organizado, ou seja, fora da abrangência do porto organizado, que é administrado e comandado pela autoridade portuária. Então, a gente conseguiu cumprir com todos os requisitos da norma. A ANTAQ, que é a agência de regulação, ao receber todas as informações, ela analisou o projeto, viu que estava sendo atendido a todos os requisitos legais, aprovou o projeto e encaminhou para o Ministério dos Portos. Por sua vez, o Ministério dos Portos também fez uma análise técnica sobre o projeto, em especial, inclusive com recomendação da ANTAQ, com relação às questões concorrenciais do terminal de passageiros, que é o que está sendo aprovado pelo Ministério dos Portos e pela ANTAQ. Então, esse foi o rito, tivemos aprovado, culminou essa aprovação com a assinatura do contrato de adesão, que é um contrato que pressupõe algumas obrigações já de dar andamento ao projeto que foi Tem um cronograma apresentado. atrelado a esse contrato. Na sequência, nós temos que agora cumprir com a atualização das questões junto à Marinha do Brasil, no que diz respeito ao PIP, que é a autorização de instalação do projeto, e também com relação ao licenciamento prévio. Para o licenciamento prévio, estão previstos uma série de estudos ambientais, fauna, flora, corrente, enfim, uma série de estudos bastante grande, bastante numerosos, bastante complexos, que tem um cronograma praticamente de um ano, A gente pode acelerar ou pode levar esse um ano. Na nossa expectativa, a gente tem aí algo em torno de 2 anos
para cumprir com todas as questões administrativas, para eventualmente a gente chegar à emissão da licença prévia, que nos permitirá o início, então, da mobilização de equipamentos para dar início à construção. Tá. Bom, temos 2 anos aí para desenvolver esses projetos de licenciamento ambiental. Eu imagino que seja um EA-RIMA, né, um estudo de impacto ambiental, com o nível de complexidade que tem de intervenção na lâmina d'água. Mas eu queria puxar, vencido essa questão, né, regulatória, puxar a questão da obra em si, né, ou seja, do empreendimento em si. Independente da superestrutura, independente do que vem em cima desse mole. Vamos explicar um pouco para o nosso espectador que tipo de intervenção que o Santos Mais Vivo e o que ele ganha de externalidade além da atividade econômica que vem em cima dele. Pois é, você pegou um ponto bastante importante do empreendimento. As pessoas veem o empreendimento como um simples terminal de passageiro e, na verdade, ele não é um terminal de passageiro. É uma obra de infraestrutura extremamente importante e necessária para o complexo portuário de Santos, que hoje tem um movimento de 30% da corrente econômica nacional. Por aqui passam 30% de todo o comércio exterior brasileiro. E a gente precisa, efetivamente, manter Santos nessa linha de 30% ou até mesmo aumentar essa participação. E para isso, Santos tem que se adequar ao que está acontecendo ao resto do mundo. E o que está acontecendo ao resto do mundo é que os navios estão ganhando proporções muito maiores do que a gente estava acostumado a ver. Esse final de semana mesmo eu vi um navio, eu estava até navegando, eu vi o MSC Thaís, que é um navio 366, 360 metros de comprimento, com 51 metros de boca, calado de 16 metros para 15 mil containers, né? E o pessoal falou, poxa, como tem container nesse navio? Eu falei, olha, pode até ter container, mas ele não está carregado a full, porque ele não consegue. A gente via até a linha d'água na marcação que tinha no navio, que ele não estava realmente carregado. Até porque a gente sabe que o canal de navegação... Hoje não comporta um 366 full. Não tem capacidade de receber um navio dessa natureza, dessa magnitude, e é necessário o aprofundamento. E o aprofundamento do canal para 16 metros, nesse momento que já está em andamento junto à autoridade portuária, assim como o aprofundamento futuro para 17, porque os navios 366 têm 16, mas você tem que ter 1 metro abaixo desses 16. Então vai aprofundar para 17. Esse aprofundamento demanda o que a gente chama de guia corrente. Esse guia corrente, ela pode ser uma obra morta ou pode ser uma obra viva. E no caso do guia corrente de Santos, nós, Transbrasa, optamos por empreender uma obra viva nessa infraestrutura para fazer um aproveitamento comercial desta obra. Ela vai acontecer com o terminal de passageiro, sem terminal de passageiro, com empreendimento ou sem empreendimento, porque Santos precisa desta obra para se manter na vanguarda da movimentação de carga de comércio exterior. Vou traduzir isso aqui um pouco para o nosso espectador. Os portos do sul, do sudeste, né, existe um nível de ocorrência de ressaca acima do normal, né? Basicamente o que acontece em Santos, a gente já é praticamente normal a gente lidar com essas cenas de você ter ressacas e o mar jogar sedimento de areia, de fato, dentro dos canais, né? Para quem está ali no canal 3, ali, sempre uma ressaca grande, você consegue, de fato, identificar volumes de areia dentro do canal. Isso acontece em Paranaguá, acontece na Baía da Babitonga, em Itajaí, enfim. É da natureza dessa linha, né, costeira nossa brasileira. Essa obra de infraestrutura, quando ela é instalada e você draga de fato o canal a 17 metros, essa obra ela protege a embocadura do canal, a entrada do canal, de que essas ressacas tragam esse sedimento de volta e, de fato, você tem uma taxa de assoreamento maior no canal. E aí alguém pergunta, mas para onde vai esse sedimento? Ele vai justamente recuperar a lâmina de praia que se perdeu ao longo de todos esses anos na ponta da praia, né? Eu acho que eu
estava nascido quando ainda tinha praia na ponta da praia. Mas eu sou do tempo que a gente jogava futebol na praia, lá na ponta da praia, exatamente próximo ao marco que existe lá, perto da rampa de Canoas. Sim. E ali era areia, a gente lembra disso há muitos e muitos anos atrás. E essa faixa de areia, dali até praticamente na frente do aquário, essa lâmina de areia se perdeu. Se perdeu exatamente por conta desse efeito de ressacas que você acabou de mencionar. E essa areia, ela vai parar não só no canal de navegação, assoreando a profundidade do canal de navegação, mas ela também é deslocada com o efeito das marés pela própria orla da praia. Tanto que a gente vê aqui em Santos diversas máquinas e caminhões trabalhando na areia da praia, removendo de dentro dos canais que cortam a cidade e removendo da própria praia, aonde você tem um acúmulo maior, de volta para a ponta da praia, né? Então, esse é um custo que a própria municipalidade acaba tendo que enfrentar para poder resolver um problema que é causado pelo efeito ressaca. Que, diga-se de passagem, todas as ressacas que a gente tem observado ao longo dos últimos anos têm acontecido exatamente na intertemporada dos cruzeiros marítimos. Né? E um ponto importante trazer é que essa gestão costeira, ela é dada, né? Porque há quem diga que o porto que está causando toda essa perda da lâmina de praia, né? É importante dizer aqui que a nossa zona costeira ela é viva, né? Então, em qualquer lugar do país, você vai ter uma erosão costeira acontecendo num trecho de praia e uma deposição de materiais em outros trechos de praia. Perfeito. Né? Isso é normal. Obviamente, quando você tem interferência humana, ação humana, isso se intensifica, e aí eu acho que a resposta que a gente tem que dar é fazer a gestão costeira de fato. Ou seja, hoje tem muita obra de dragagem com engorda de praia. Muitas praias estão sendo engordadas no sul, justamente aproveitando o material de dragagem e fazendo depósito desse material e recuperando praias. Eu entendo que essa intervenção do Santos Mais Vivo, a parte de infraestrutura do MOLE, de fato, ela protege esse material que voltaria para dentro do canal e ele é depositado na recuperação da faixa de praia, né, da cidade. Isso, na verdade, já vem acontecendo teve uma intervenção singela que a prefeitura fez com o lançamento de sacos de areia. O famoso geobag. Isso. Justamente criando essa barreira subaquática para você diminuir a intensificação desse movimento, né, de você jogar material dentro do canal e tirar esse sedimento da ponta da praia. Então, é muito importante a gente trazer isso, né, para o nosso espectador, que, como você disse, né, a obra ela tem que acontecer de qualquer forma. A questão é qual é o uso que a gente dá para a superestrutura, né? Qual é a atratividade econômica que a gente pode desenvolver em cima de uma obra de infraestrutura. Até porque construir um mole desse não é barato, né? A quantidade de rocha, a quantidade de transporte, né? O custo com a rocha, o transporte da rocha até o lançamento desse equipamento, né? Dessa infraestrutura, tem que ser pagado de alguma forma, né? A gente está fazendo um estudo de engenharia para as técnicas construtivas. E na técnica construtiva que mais nos chamou a atenção, ela, embora seja mais cara, a gente está caminhando para que ela aconteça, que ao invés de você usar rocha com um material de lançamento, a gente fazer estaca-prancha, né? Que vai usar rocha do mesmo jeito, mas você cria uma barreira, você cria uma parede de estaca-prancha em forma de uma península. Então você está fazendo um cercado, né, com estaca-prancha. Essa estaca-prancha está apoiada nas rochas que estão no fundo do mar. Elas serão colocadas para poder sustentar essa estaca-prancha. As próprias estacas-pranchas serão estaqueadas pela parte interna dessa península e depois você vem com o enchimento
dessa península, dessa parede que você construiu, que é um caixote, e você enche com sedimentos que você pode trazer areia lá dos bancos de areia da Baía de Santos lá de fora, ou você pode eventualmente, se autorizado pelo meio ambiente, usar o material da própria dragagem. E essa península vai acabar se constituindo numa caixa de contenção desse material dragado que supostamente possa ser lançado lá fora e retornar para as praias. E como é um material de decomposição de diversos materiais orgânicos, né? Inclusive com algum resquício de poluição que possa vir de dentro do canal, isso se torna uma caixa de contenção extremamente importante do ponto de vista ambiental. Eu vejo do ponto de vista de engenharia que existem várias técnicas, né, como você mesmo trouxe. Tem os tetrápodes, tem os próprios caixotes de concreto que foi feito no Porto do Açu. Quem vai aí nortear o processo construtivo, com certeza, vai ser a equipe de engenharia, que vai detalhar esse projeto, obviamente, no processo de licenciamento ambiental e entender qual que é o custo-benefício de cada solução. Exatamente isso. Mas voltando para o tema da superestrutura, né? Dado uma vez que você tem essa península, né, que ela vai fazer essa proteção do canal e a recuperação da faixa de praia, está previsto de fato ali uma superestrutura com instalações de serviços além do terminal de cruzeiro. Vamos trazer para o nosso cliente, para o nosso espectador, quais são essas soluções que a Transbrasa está desenhando e vai ofertar isso para a cidade de Santos? Bem, a gente observando nos últimos 20 e tantos anos a operação de navios de cruzeiro em Santos, entende que um investimento dessa envergadura numa infraestrutura, numa península necessária e indispensável para a modernização do porto, poder receber os navios maiores e mais modernos, só um terminal de cruzeiro não remunera o valor da superestrutura. Então era necessário que a gente desenvolvesse outras atividades econômicas sobre esse platô, essa península que será criada, para que pudesse remunerar o investimento e contribuir, né, com a sociedade e com o Porto de Santos. Então nós imaginamos que essa estrutura pudesse abrigar, além do terminal de passageiros, uma marina, porque Santos é uma cidade balneária e não tem nenhuma garagem náutica, que dirá uma marina, um clube náutico, e acho que é um mercado que gera bastante emprego, é um mercado que vira uma economia bastante grande, e a gente tem essa solução como uma das propostas para a ocupação de parte dessa área. E existe uma demanda nesse mercado? Existe demanda, exatamente. A gente fez um estudo para isso, né? Além disso, um shopping náutico para fazer exposição de barcos, tanto dentro como fora d'água, que é um boat shopping. A gente tem um centro de compras, que é uma espécie de um shopping center, mas em tamanho reduzido, né? E focado bastante na questão náutica, que é uma coisa que carece no mercado. E focado também na prestação de serviços, né? A gente costuma dizer internamente lá que é um shopping de serviços, na verdade. E a gente tem a parte de hotelaria, a parte residencial, tem a parte do anfiteatro, e tem algumas soluções que a gente está colocando dentro do empreendimento, que são soluções que a gente imagina poder contribuir para os problemas atuais da cidade. Por exemplo, nós temos aí recentemente uma decisão do Ministério Público de obrigar a Prefeitura a remover as canoas havaianas do passeio público que ocupam ali o espaço da Ponta da Praia. Ok, o Ministério Público mandou, tem que fazer. Se é contra, se é a favor, não é discutível nesse momento. Mas a gente tem uma solução. Então a gente está disponibilizando um galpão para isso. Prefeitura, temos aqui um espaço para construir um galpão para abrigar as canoas havaianas que estão hoje ocupando o passeio público. Então, essa é uma das soluções que também estão sendo apresentadas. A solução de integração com um terminalzinho de embarcações para integrar o aeroporto metropolitano do Guarujá e a estação do Valongo por via
aquaviária. do próprio canal do porto aquaviário, como você mencionou. Então, são diversas soluções que tem ali dentro, centro gastronômico, enfim, uma infinidade de atividades econômicas com o objetivo de fazer com que essas atividades possam, somadas, remunerar o investimento, gerar empregos e gerar economia para o município e para o nosso porto. Eu vou continuar no segundo bloco para pegar esse gancho do transporte aquaviário entre o aeroporto e o complexo do Santos Mais Vivo, para a gente entender como é que fica a integração urbana do projeto com o resto da cidade. Fica com a gente e a gente volta rapidinho com mais Porto Negócios com você. Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do Porto Negócios essa noite. E hoje estou com o Bayar Neto, CEO da Transbrasa e responsável pelo projeto Santos Mais Vivo, a instalação portuária na ponta da praia para atender não só, obviamente, o mercado de cruzeiros, mas com uma funcionalidade aí de proteção do canal e recuperação da faixa de praia da ponta da praia. Bayar, a gente abordou o primeiro bloco sobre o projeto como um todo. Você terminou o bloco dizendo do transporte de passageiros entre o aeroporto, né? Uma vez, obviamente, consagrado o aeroporto do Guarujá, e o empreendimento, né? Uma vez que você já estabeleceu essa estação de passageiro aquaviária, eu lembro muito, quando eu fui visitar Roterdã, você tem um serviço de taxiamento de toda a área molhada da cidade por serviço de barcos que atendem os passageiros, né? O mesmo acontece também em Chicago, pelos canais, enfim, várias cidades que são banhadas por canais de navegação utilizam desse serviço. Um empreendimento de cruzeiro, né? Você vai receber esses cruzeiristas e com certeza eles vão descer a serra. Parte, a gente espera que seja abastecido pelo aeroporto de Guarulhos, do Guarujá, mas obviamente grande parte dos passageiros vão vir descendo o sistema Anchieta Imigrantes. Essa conexão aquaviária entre o empreendimento, a gente estava falando antes do programa, eu entendo que isso tem total conversa com o centro antigo da cidade e não está desconectado do que a prefeitura quer na recuperação do centro histórico. Absolutamente correto. É importante que se diga o seguinte: a gente observa aí ao longo dos anos que atuamos no comércio exterior, em atividades portuárias e retroportuárias, que o transporte hidroviário no Brasil é muito mal aproveitado. Sim. Estamos começando agora, né, um projeto de hidrovias do Brasil, com alguns arrendamentos, com algumas licitações de hidrovias. E em Santos a gente tem um canal do porto que poderia facilmente, tranquilamente transportar centenas de passageiros de Cubatão que vem trabalhar em Santos e vice-versa, do Guarujá. Fazendo um parênteses, o departamento hidroviário, quando eu estive à frente do departamento hidroviário, a gente fez um estudo de uma hidrovia metropolitana em que transportasse passageiros entre todas as cidades, né? Obviamente que o pessoal do ônibus e do VLT não quer muito, concorrente nesse projeto. Mas é importante, porque isso se traduz em mobilidade urbana. Exato. Então nós precisamos tirar um pouco de automóvel, um pouco de ônibus, um pouco de veículo das ruas e transportar esse público de alguma outra forma. E uma das formas seguras e econômicas de se fazer isso é pelo transporte aquaviário. Então, baseado nesse fato, nessa nossa observação e experiência de que o transporte aquaviário ou hidroviário ele é incipiente ainda, nós imaginamos que pudéssemos integrar o nosso empreendimento, o novo terminal, lá na frente em 2035,
com o aeroporto metropolitano do Guarujá e com a própria estação do Valongo, que eu acho que é fundamental essa integração para que a gente contribua com o projeto da nossa municipalidade na revitalização do centro e também apoiando a mudança do atual terminal de passageiro lá para o terminal do Valongo, né? Isso conversa muito. Essa conversa por transporte aquaviário, eu acho imprescindível que ela aconteça para que a gente possa dar como uma das soluções de mobilidade urbana para atendimento do nosso empreendimento. Mas não, acho que aqui a gente começa a trazer alguns temas. A hidrovia metropolitana, que ela foi desenhada lá atrás e se mostrou inviável muito mais pelo ticket da viagem, que na época era input do modelo, manter o ticket que é hoje cobrado na travessia do Dersa entre a própria região ali da Alfândega e o lado do Guarujá, que é subsidiada, né? Se você for pegar as tarifas de travessia aquaviária em qualquer lugar do mundo, são preços como se fossem preços de ticket de ônibus e não subsidiado, né? Até porque as viagens também serão diferentes, né? Estamos falando de uma viagem lá do Valongo, do centro da cidade, para a ponta da praia, ou lá da base aérea para a ponta da praia, são viagens diferentes de uma travessia de um canal que você tem 800 a 1.000 metros. Só que aí é que tá, eu trago o conceito, né? Há quem vá reclamar de mim, mas quanto custa um ônibus e quanto custa uma embarcação? Uhum. Quanto você gasta por quilômetro rodado de diesel num ônibus, quanto você gasta de diesel marítimo numa embarcação? E as capacidades, né? Então, a gente precisa separar um pouco, né? Eu, por exemplo, eu sou refratário à ideia do subsídio da tarifa de passageiro na travessia, mas isso é algo que, se qualquer governador vai lá mexer, é uma medida impopular. Mas, convenhamos, né? Assim, é subsidiado, né? Então, se você traz isso a um valor referencial de mercado, que justifique, você pode até subsidiar, mas não no nível que é subsidiado hoje. Não, mas eu acho que mesmo com o subsídio que você está mencionando, esse transporte ele já se mostra necessário e viável. Sim, pelo custo, pela diminuição de veículos na cidade, aumento da mobilidade urbana e também pela pegada de carbono. A gente tem que lembrar isso, né? Quantos ônibus a gente estaria tirando, quantos automóveis a gente estaria tirando das ruas da cidade, colocando uma embarcação com segurança, capacidade de 100, 150 pessoas, né? Quanto a gente estaria emitindo a menos em relação aos automóveis que estariam fora de circulação. Então, eu acho que isso já tem que começar a tomar corpo, ganhar adesão e a gente trabalhar nesse sentido. Eu concordo aí integralmente contigo nessa questão técnica do incentivo do transporte hidroviário, né? E é algo que você pode ser trabalhado do ponto de vista metropolitano, né? Mas, enfim, você encostou no assunto do terminal do Valongo, né? O Concais, ele está localizado numa área em que a demanda por navios, ela extrapola a área do terminal, né? Daí, obviamente, quando eu estava à frente da presidência do Porto, o desenho que a gente tinha proposto à época é justamente o projeto agora de localização no Valongo, né? Eu me lembro que, na época, veio um grande fundo de investimento de terminais de cruzeiros, um fundo que tem sociedade com todos os armadores de cruzeiros, mundo afora, tem instalações em Miami. Depois eu quero o nome desse fundo, hein? Não, eles são especialistas nisso, né? Só que, infelizmente, a gente estava marcando a visita deles aqui para conhecer o Valongo, e foi no fevereiro, foi no carnaval do ano da pandemia. Tá. Né? Então, aí foi um balde de água fria, porque a gente viu o nível da empolgação desse fundo em olhar o Valongo ali e o que a gente tinha bolado de ideia de Mas atracação. eu tenho um dado que corrobora com o caminho que você estava trilhando à frente da autoridade.
A gente fez um estudo, a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade acreditada por todo mundo, e encomendou com eles um estudo sobre a questão do Porto de Santos e a questão dos cruzeiros no Porto de Santos. Eles analisaram dados disponíveis no site da ANTAQ, no site da própria Concais, no site do Ministério, durante os 20 anos de operação. E pegamos uma faixa qualquer lá, de 2010 a 2013, e observamos nessa faixa temporal de 2010 a 2023, 13 anos, foram realizadas 1.472 operações com navios de passageiros. Dessas 1.472 operações, 712 operações foram feitas no terminal de passageiros. O terminal específico de passageiro chama-se Concais, aqui em Santos. As outras demais operações, 52% das operações, foram feitas em outros berços. E pasme, berços de carga. Ocuparam 16 berços importantíssimos de carga para o Porto de Santos. Então, isso não é o uso eficiente da infraestrutura portuária que nós temos. E nós não podemos cometer o mesmo erro lá na frente, no futuro. Então, nós apoiamos integralmente a mudança do Concais para o Valongo, exatamente para corrigir essa distorção, porque o terminal do Valongo tem uma previsão de 3 berços, né, em detrimento a um único berço atual, porque esse número que eu acabei de dar já demandava no mínimo 2. Né? Ele entrega a capacidade portuária de volta. Porque usa a infraestrutura portuária com maior eficiência, sem agredir o custo Brasil na carga que é importada ou exportada. A gente viveu isso na pele, né? Literalmente, incrível. Não é só apenas o berço ocupado, mas quando você tem operação de granel mineral em berço adjacente à operação de passageiros, essa operação também para, né? E quando você faz um terminal dedicado, como tudo na vida, operações dedicadas são operações mais eficientes. E aí, pegando esse gancho de que ambos os projetos eles convivem não só por diversificação de localização, mas eles também convivem por necessidade da demanda, né? Então eu entendo que essa pacificação da compatibilidade dos dois projetos, algo que foi endereçado no teu estudo de demanda que a GV fez e falou assim, existe espaço para mais um terminal de passageiro, independente da questão da infraestrutura, né, que a gente discutiu. Olha só, no mesmo estudo que eu citei da Fundação Getúlio Vargas, a gente projetou 3 cenários de crescimento do PIB e com base nesses cenários a gente projetou o crescimento do número de passageiros. Então o primeiro cenário, que seria o cenário pessimista, com crescimento do PIB em 1,5% até 2035, o movimento de passageiros no porto aumentaria dos atuais 838 mil para 1.700.000, já demandando de 3 a 4 berços de navios de passageiro. Então, talvez nesse cenário, o novo terminal de passageiro do Valongo poderia atender até uns 2032, mais ou menos 2033. Já no final, com um crescimento do PIB, já necessitaria de mais um berço. E aí tem espaço, sim, para um novo terminal. No cenário mais positivo, com 3% de crescimento do PIB, a Fundação Getúlio Vargas conclui que seriam necessários de 5 a 8 berços exclusivos para terminais de passageiros. Ora, se teremos no futuro 3 aqui no Valongo e eventualmente mais 2 ou 3 no empreendimento da Ponta da Praia, ainda haveria espaço para um terceiro terminal com mais 2 ou 3 berços no futuro a partir de 2035. Não resta a menor dúvida, até porque os números globais também corroboram com essa informação. Nós temos hoje, nesse momento, a audiência pode pesquisar na internet,
um investimento de 57 bilhões de dólares na encomenda de 67 novos navios de cruzeiro que serão entregues até 2036. Isso representa algo em torno de 40% de aumento no número de leitos em navios de cruzeiros que estarão à disposição daqui a 10 anos. Hoje, se nós temos 600 e poucos mil leitos, passaremos a 900 mil leitos em 2035. Então, essa é um mercado que cresce sobremaneira, né? Basta ver os números que nós temos aqui no Brasil. Uma temporada movimenta algo em torno de 6 bilhões de reais por ano, que é um túnel que a gente está fazendo agora. Recolhe de tributos estaduais, municipais e federais 650 milhões de reais em uma temporada. Isso com uma temporada de um berço de passageiros só. E emprega 93 mil pessoas numa temporada. Então, veja o gigantismo desse mercado e aonde a gente pode chegar. Então, eu acho que a gente tomou uma série de cuidados de estudar o mercado, contratar especialistas que pudessem contribuir com as informações do mercado mundial, mercado global e o mercado regional, para que a gente pudesse desenvolver esse empreendimento com base numa expectativa real. Não é um achismo, né? São projeções feitas por cientistas, né? Matemáticos, pesquisadores, que foram lá e estudaram um histórico passado para projetar um futuro. Não, eu acho que tá bem, o convencimento com relação à projeção de demanda está claro. Mas eu vou botar no último bloco com o que vem antes, né? Infraestrutura demanda. Mas vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta para o último bloco com mais Porto Negócios, falando aqui do projeto Santos Mais Vivo. Sejam bem-vindos ao último bloco do Porto Negócios e ficamos agora com o Momento Ábitra com Angelino Caputo. Momento Ábitra. Olá, pessoal! Hoje voltamos a falar do PL 733, que continua em pauta em Brasília e promete mudar bastante as regras do jogo no setor portuário brasileiro. No mês passado, aqui no Momento Ábitra, adiantamos que o PL passaria a ser analisado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Pois bem, a comissão iniciou os trabalhos e aprovou um cronograma que prevê uma série de audiências públicas com participação do Ministério dos Portos, ANTAQ e representante das empresas e dos trabalhadores. Entre os temas em debate estão o regime de exploração dos portos e terminais, meio ambiente, relação porto-cidade, segurança e a criação de uma Câmara de Autorregulação e Solução de Conflitos. A programação inclui ainda visitas técnicas aos principais portos organizados e terminais do país. A parte laboral, que era considerada a mais polêmica, já foi pacificada por meio de um acordo entre os trabalhadores e empresários. Com isso, o novo texto que substituirá o original será incorporado ao parecer do relator da comissão, o deputado Arthur Maia. A Ábitra vem participando ativamente de todo esse processo e, junto com as demais entidades da Coalizão Empresarial Portuária, apresentou 15 emendas. Em resumo, elas defendem liberdade econômica, segurança jurídica como pilares para o crescimento sustentável dos portos. Mas, além disso, a Ábitra defende com força a retirada de um trecho do PL que daria à ANTAQ poderes para regular terminais retroportuários alfandegados, uma atribuição que, na verdade, é da Receita Federal. Em uma das audiências da Comissão Especial, a gente explicou que esse dispositivo só traria mais burocracia e insegurança regulatória. Então fica ligado, a exclusão desse ponto é muito importante para garantir uma nova lei racional e alinhada às demandas do nosso setor. Momento Ábitra. Estamos de volta aqui no estúdio com Bayar Neto, CEO da Transbrasa e responsável pelo projeto Santos Mais Vivo. Bayar, no final do segundo bloco a gente falou sobre os números de demanda do mercado de cruzeiros.
eu queria abordar, e aí, obviamente, justificando, né, a coexistência dos dois projetos, né, tanto do novo terminal de passageiros no Valongo e o Santos Mais Vivo. A gente fala muito sobre vamos atender ou não a demanda, né? Algumas atividades econômicas só acontecem depois que a infraestrutura estiver fornecida, né? Essa é uma delas. Então, eu acredito que o que a Transbrasa propõe com esse projeto a gente já mencionou no primeiro bloco, a questão da infraestrutura de proteção do canal e de recuperação, né, da faixa de praia, de faixa de areia, né, da ponta da praia. A tua abordagem de antecipar, porque nós estamos falando aí de 2 anos entre licenciamento, engenharia de executiva, né? Como você acredita que essa antecipação, né, ou seja, deixar essa infraestrutura disponível, o quanto que de fato ganha a cidade, né, e atividade de cruzeiro? Porque, para entregar a palavra para ti, a minha leitura um investimento desse tipo, ele antecipa eventualmente um crescimento do mercado de cruzeiro, né, porque o crescimento do mercado de cruzeiro não está atrelado só ao poder aquisitivo da população em comprar o pacote, né, de cruzeiro, mas na experiência que ela teve nas temporadas anteriores, né? Eu converso muito com a Márcia da MSC e ela traz que essa experiência, a gente deixar uma boa experiência com o cliente é o que faz ele ser recorrente e todo ano estar lá fazendo uma viagem de cruzeiro, porque ele tem uma boa experiência. Entregar esses 2 novos investimentos, né, um terminal no Valongo e o Santos Mais Vivo, de fato é entregar uma boa experiência para esse cliente, né? E aí você entende que com ambos os projetos é possível ter um crescimento da demanda, antecipar esse crescimento da demanda que é projetado pela GV, entendendo que eu tenho uma infraestrutura de qualidade, que eu tenho rapidez numa atracação, que ao invés de um embarque e desembarque demorar o que demora hoje, ele ser mais rápido e entregar essa experiência para o cliente, eu estou falando do cruzeirista, para que de fato você cative esse mercado e esse mercado cresça aí, ou antecipe o crescimento desse mercado projetado. Concordo com você, acho que é possível antecipar essa demanda, desde que haja infraestrutura. Uma das reclamações, uma das posições dos armadores, e eu tive a oportunidade e o prazer de conversar com 6 dos principais armadores mundiais, fizemos entrevista com eles para saberem as principais necessidades dos navios de cruzeiros. Uma delas foi exatamente a qualidade da nossa infraestrutura, da infraestrutura instalada. Então, à medida que nós temos uma infraestrutura nova, moderna, capaz de receber melhor o guest, o hóspede, porque não é cruzeirista e não é passageiro, é o hóspede. O armador, ele trata o seu cliente como um hóspede. E a experiência do hóspede começa na aquisição do pacote lá na agência. Então, é importante que a gente possa ter essa etapa do embarque e do desembarque complementar a experiência do navio. Porque, na verdade, quando você embarca num navio e você tem uma experiência negativa, numa dessas atividades atreladas até você chegar no navio ou a bordo do navio e sair dele, o que fica é o nome do armador, o nome do navio. Então, a preocupação do armador é válida. A gente entende isso como válido. E a gente, dispondo de infraestrutura, com certeza a gente vai estar dando uma nova cara, uma nova roupagem, né, nesse serviço ao guest, ao hóspede, e que, evidentemente, esse é um fator de atração de novos players para o mercado. Se hoje a gente tem 2 a 3 players utilizando a costa brasileira e os portos brasileiros em navios de cruzeiros, a gente poderá ter 6 a 8 novos players atuando na costa brasileira lá na frente. Nós já tivemos mais players, né, operando no serviço de cruzeiro no Brasil. A Royal
Caribbean, ela operava, tinha bastante navio aqui. Eu acho que, eu não sei se está operando navio hoje em dia, né? Hoje quem são os dois grandes armadores aí que estão operando é a Costa e a MSC. Perfeito. Né? Então acho que criar infraestrutura de disponibilidade, você pode trazer outros serviços de armadores de cruzeiro, inclusive eventualmente ampliar a janela da temporada de cruzeiro, né? Uma vez que você tem a infraestrutura disponível, você pode de fato fazer o cruzeiro. Até porque quando você tem um terminal multipropósito que consegue obter receitas de diferentes atividades econômicas que sustentam a remuneração do investimento, você não precisa jogar todo o valor na taxa de embarque e desembarque. Com isso, você contribui com o armador a ter um custo de infraestrutura concorrente com o resto do mundo. Sim. Porque quando você joga toda a remuneração e amortização do investimento em cima de uma única receita, que seria o terminal de passageiro, você acaba ficando em descompasso com o que acontece no Caribe, o que acontece no Mediterrâneo, o que acontece na Europa, e aí os custos ficam muito mais altos, evidentemente. Sim. Se você tem esse terminal multipropósito, você consegue regular o teu custo e concorrer com esses mercados. Consequentemente, a probabilidade de você estender o tamanho da temporada de 6 a 8, 10 meses é muito maior. Sim. Não, e lembrar que existe o serviço de inverno, que é praticamente inexplorado no Porto de Santos. Eu me lembro que quando eu viajei uma vez para Ushuaia, você vê a quantidade de cruzeiros árticos acontecendo, e é um serviço que poderia ser explorado também. E mesmo na temporada de inverno, nós temos o norte do país, que praticamente não sofre essas questões e que pode ser muito bem explorado também. Eu estive em Ilhéus faz 2 semanas, a trabalho no Porto, e realmente, apesar de ter caído uma garoa de inverno lá, dava praia. Com certeza. Eu quero agradecer aí a tua vinda aqui no programa, desejar sucesso no projeto e que a gente tenha, eu digo mais, né, um empreendimento dessa natureza na cidade de Santos vira por si só uma atração turística e um equipamento para o santista usar, né? Eu queria convidar a audiência do programa a debater e conhecer mais sobre o projeto, porque existem diversos impactos positivos, tanto do ponto de vista ambiental, como de vista social, com a geração de 10 mil postos de trabalho que esse empreendimento pode trazer para a sociedade santista, a introdução de novas atividades econômicas no município, formação de mão de obra qualificada em diversas áreas. No final, assim, o estudo de impacto ambiental, ele é isso, né? Ele é o balanço entre os impactos negativos e positivos, mas é mais do que isso, e se eu não fizer o empreendimento? Exato. Né? Eu lembro de uma vez a gente discutindo uma ligação ferroviária entre Roterdã e a Bacia do Reno, ferroviária, teria que fazer um desmatamento, né? Uma supressão de vegetação expressiva para essa linha ferroviária, mas se colocou à mesa o fato de não fazer o empreendimento. E o impacto de não fazer era maior, né? Eu acho que o convite que você está propondo a gente fazer aqui se não fizer esse mole, se não fizer essa infraestrutura da península, qual que é o impacto fazer e não fazer, né? Perfeito. E aí, quando a gente não faz um empreendimento desse, que aliás, recentemente, com as últimas ressacas, já estava se rediscutindo fazer de fato o mole independente desse projeto. Se já existe um empreendedor que está desenvolvendo esse projeto, que vai fazer o investimento e que vai privado, e vai dar uso econômico, ou seja, eu entendo quem ganha o porto, quem ganha a ponta da praia por ganhar recuperar uma praia, né? Talvez para os seus netos jogarem bola. Não só recuperar a praia, mas os impactos são extremamente positivos, até a valorização imobiliária. Sim. Balneabilidade. Imagina, se a gente tem um guia corrente, as águas, quando saem do porto com algum resíduo, né,
negativo, elas estão sendo direcionadas para fora das praias. Então, a tendência é melhorar a balneabilidade das praias santistas. Então, os impactos são extremamente positivos do ponto de vista ambiental e os estudos iniciais já demonstraram isso. A gente precisa aprofundar os estudos, eu não tenho dúvida, tem muita água ainda para passar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa para ser feita, mas eu tenho absoluta confiança em que a população santista vai apoiar o projeto ao conhecer que os impactos são muito mais positivos do que negativos. E assim, é de fato para isso que serve o licenciamento ambiental. Né? Eu entendo assim, grande parte dos empreendimentos são possíveis, desde que você cumpra aí os planos de mitigação, de risco e ponderar, né? Acho que eu digo, coincidentemente, eu tive uma conversa hoje pela manhã sobre o princípio da razão, da razoabilidade de discutir projetos dessa natureza. Bom, nosso tempo estourou, Bayar, agradeço e... Eu é que agradeço o convite e estou à disposição. Tá, quando tiver novidade a gente volta a falar aqui no programa. A gente fica por aqui, agradeço a audiência e esperamos você na próxima semana, nesse mesmo horário aqui no Porto Negócios. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Transbrasa. Aqui o futuro já é presente. E FIPS. Ferrovia Interna do Porto de Santos. Excelência sob trilhos.